Graça e paz, bem-vindo ao Semente de Vida Podcast. É para mim um privilégio poder tê-lo aqui a assistir a este momento onde falamos a palavra de Deus, exaltamos o nome de Jesus, vimos cada vez mais o amor de Deus presente em nossa vida e a ação do Espírito Santo, confirmando todas as coisas que estão escritas na palavra de Deus para nós. Eu sou o evangelista Vítor Garcia e bem-vindo ao Semente de Vida Podcast. Tenho hoje no meu coração falar sobre as bênçãos de Deus em Cristo Jesus, Ele que é o autor da nossa redenção. É uma parte das Escrituras e da palavra de Deus que eu considero extremamente importante para nós entendermos aquilo que Paulo quis dizer nesta carta que ele enviou desde Roma para os cristãos em Éfeso. Tenha você Jesus como Senhor e Salvador da sua vida ou não, é importante você entender o amor que Deus tem pela sua vida, o cuidado, o zelo que Cristo tem pela sua vida e como isso se torna real no nosso dia a dia através de uma ação do Espírito Santo em sua vida. Eu estou certo que este podcast e esta palavra vai edificar a sua vida e vai edificar o seu coração. E desde já lhe peço, se realmente esta palavra impactar a sua vida, que você possa compartilhar com amigos e familiares que necessitam de ouvir do grande amor de Deus pela sua vida. Eu queria começar a ler aqui apenas 11 versículos, mas que nos vai mostrar do plano da redenção, o plano de Deus para a vida de todo o ser humano. Plano esse traçado e executado pela própria Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sempre tiveram presentes com um plano para toda a humanidade. Quando eu digo para toda a humanidade, este plano também o inclui a si e você deve de entender que Deus o ama tanto que já criou um plano para que você seja verdadeiramente feliz. Esta é uma altura onde, quando nós observamos cada vez mais o ser humano, nós observamos que o ser humano cada vez mais tem necessidade de ser feliz e de ser realizado. Nós não conseguiremos nunca ser felizes sem entendermos qual foi o propósito de Deus de nos criar. Nós não estamos aqui nesta terra por mero acaso e a nossa vida não é apenas uma vida de 70 ou 80 anos. Deus tem um plano eterno para a sua vida e é isso que eu quero falar neste dia. Eu queria ler Efésios no capítulo 1 e os versículos de 3 a 14. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Outras versões nos dizem, e eu creio mais nessa versão, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu daqui a pouco já explico algumas palavras que você vai entender de um modo muito mais profundo, para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e em toda a prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também querido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, e o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate
da sua propriedade, em louvor da sua glória. É interessante quando nós observamos e lemos a palavra de Deus, há determinados termos que nós não entendemos. Por isso, quando nós não entendemos, é importante ir observar, estudar, buscar outras traduções que simplificam algumas palavras bíblicas que nós necessitamos de ter conhecimento. Este é um texto que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele escreveu que, se nós compreendermos, vai impactar a nossa vida. Porque neste texto o apóstolo Paulo traz como um louvor, uma adoração profunda ao profundo conhecimento e à sabedoria que Deus revelou sobre a sua vida, de lhe explicar o plano que Deus tem para o ser humano, o plano de Cristo que o executou e o plano do próprio Espírito Santo que veio consolidar e veio confirmar na vida de todos os filhos de Deus aquele que é o plano de Deus para a nossa vida. Deixe-me dizer-lhe que nós somos extremamente importantes para Deus. Deus nos ama tanto que nós necessitamos de ter a consciência do amor de Deus pela nossa vida. Por vezes algumas pessoas me dizem: evangelista, você prega a palavra de Deus, você é um cristão, você é um crente, mas eu não creio que Deus tem amor por mim. Eu nunca senti, e é uma expressão que usam com muita frequência, eu nunca senti que Deus me ama, que Deus se preocupa comigo. Esta é uma verdade que nós entendemos aqui. Deus teve um plano que já foi concretizado em favor da sua vida. Deixe-me dizer que este plano tem intervenção da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo já cumpriram e estão a cumprir este plano, que também é um plano de Deus para a sua vida, para a sua família, para todas as pessoas que o rodeiam. Deus nos amou tanto que nos diz a palavra de Deus que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais em Cristo Jesus. Deixe-me explicar-lhe. Deus já abençoou todo o ser humano. É a sua vontade, tudo o que Deus tinha para fazer pelo ser humano, Deus fez através de um plano que Ele criou, e esse plano é o plano da própria redenção e da própria salvação do homem. Deixe-me dizer-lhe, você entende que todo o ser humano, quando nasce, ele nasce com a própria natureza de Adão. Adão e Eva pecaram e, com isso, acabaram por trazer maldição sobre a sua própria vida. Ou seja, o plano inicialmente que Deus traçou para Adão e Eva foi quebrado através do próprio pecado. Muitas vezes nós não entendemos, mas a nossa natureza que nos leva a ir contra as leis de Deus, contra a vontade de Deus, não é mais do que a natureza que é gerada em nós quando nós nascemos, quando nós somos concebidos. Porquê? Porque a raça humana caiu neste desagrado para com Deus. A raça humana não busca a Deus de coração. A raça humana não tem satisfação nas leis, nos propósitos e nos princípios de Deus. Nos diz a palavra de Deus que este plano que Deus traçou foi criado na eternidade passada, antes de todas as coisas serem criadas. Deixe-me pôr-lhe assim para que você entenda. Antes de ser criado o cosmos, antes de ser criado qualquer coisa no coração de Deus, na mente de Deus, se nós podemos dizer isso, Deus já sabia que o homem iria cair em pecado. E aqui Deus revela algo glorioso. Deus não é um manipulador do ser humano. Deus não é alguém que quer que o ser humano faça o que ele quer como uma obrigação. Deus é um Deus que nos deu o livre-arbítrio, a vontade de escolher aquilo que nós queremos para a nossa vida. Deus é tão perfeito, Deus é tão bondoso em amor que não nos subjuga a uma decisão dele. Deus quer que nós possamos tomar decisões, e essa decisão de muitas vezes amarmos a Deus, buscarmos a Deus, falarmos com Deus no nosso dia-a-dia, não é mais do que uma decisão que também vem e deve vir da nossa própria vontade. Deus nunca vai manipular o ser humano. Deus é tão bom que deu esse poder de escolha. Você em sua vida tem poder de escolha. Deixa-me dizer,
Somos nós que escolhemos o que queremos para a nossa vida. Somos nós que escolhemos a família que queremos fazer. Somos nós que escolhemos muitas vezes a profissão que queremos ter. Deus é tão lindo que quando nos criou, Ele colocou o seu espírito em nós, a alma e um corpo. Nós somos um espírito. Temos uma alma e habitamos no corpo. Nessa alma do ser humano está contemplado 3 situações: a sua mente, a sua vontade e as suas emoções. Nós temos uma mente que nos leva a pensar aquilo que nós queremos pensar. Uma vontade que nós muitas vezes podemos fazer aquilo que na realidade nós achamos que é o melhor para nós ou apenas que temos vontade de o fazer. Mas Deus é tão bondoso em misericórdia que os seus princípios e suas leis nos vão fazer completos nele, nos vão fazer com que nós nos possamos encontrar com ele, e isso vai influenciar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir e a nossa maneira de expressarmos as nossas próprias vontades. Deus é tão bondoso que o apóstolo Paulo diz aqui que Deus deve ser louvado pela bênção. Deixe-me dizer, o que é a bênção de Deus? A bênção de Deus é tudo o que é benigno para a sua vida. A bênção de Deus é o bem de Deus para a sua vida. E isto muitas vezes vai contra aquilo que é a mentalidade de muitos seres humanos de que Deus não é um Deus bom. A Bíblia nos diz que Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus bom, é um Deus do bem, é um Deus que cuida de nós e que quer cuidar de nós como numa linguagem que nós vamos entender, como um pai cuida de um filho, como um pai tem zelo pelo filho. Deus é tão bondoso que nós devemos de louvar a sua bondade. Não é propósito de Deus, não é vontade de Deus que você sofra. Não é vontade de Deus que você tenha uma família em dificuldade. Não é vontade de Deus que a vida lhe corra mal. Porque Deus não tem aliança com o mal. Deus não conhece o próprio mal. Deus é bom, é bondoso. A sua graça, a sua misericórdia é poderosa, é abundante e é profunda na sua vida. Paulo dizia exatamente isso. Todo louvor seja para Deus. Deus que não é somente nosso Pai. Entenda que quando nós aceitamos Jesus, e daqui a pouco eu já lhe vou dizer, nós entramos na família de Deus. Mas Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais, nos domínios espirituais. Deixe-me dizer-lhe que o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico. Só que nós, seres humanos, contemplamos o mundo físico através dos sentidos que Deus nos deu. Mas o mundo espiritual é mais real, é mais profundo do que o próprio mundo físico. Não observamos com os olhos, nós entendemos com o nosso espírito. Nós entendemos com a parte de nós que tem conexão com Deus. Nós nos conectamos com Deus através do nosso espírito. E deixe-me dizer-lhe uma coisa. Quando nós não temos intimidade com Deus, quando nós não temos comunhão com Deus, por muito que nós queiramos, nós não vamos entender Deus. Porquê? Porque o nosso espírito não se voltou para Ele, porque nós ainda não entendemos o plano de Deus para a nossa vida. Deus já nos abençoou, presta atenção. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos que Deus nos podia ter abençoado. Não há nada que Deus possa ou pudesse ou poderá fazer pela sua vida que Deus já não tenha feito. Muitas vezes eu volto a repetir, evangelista, Deus nunca fez nada por mim, Deus nunca se preocupou comigo, Deus não vê o meu sofrimento, Deus não vê a minha aflição. Isso não corresponde à verdade. Porque aquilo que era a parte de Deus fazer, Deus já fez. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos que nós necessitamos, a nível espiritual, a nível físico, em todas as áreas da nossa vida, na nossa saúde, no nosso pensar, no nosso bem-estar emocional, no nosso corpo, na saúde do nosso corpo, na alegria da nossa expressão. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos que nós temos necessidade. Deus sabia as necessidades do ser humano. Então a palavra de Deus nos diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais.
E deixe-me dizer-lhe, não é o mundo físico que impacta o mundo espiritual. É o mundo espiritual que impacta o mundo físico. Sabe, nós não impactamos o céu nos impacta a nós. Nós somos impactados quando nos voltamos de coração e em sinceridade para Deus e para a sua palavra. Para Deus através de um desejo de o conhecer, para a sua palavra para entendermos os seus propósitos e tudo aquilo que Ele deseja que nós possamos cumprir, porque na palavra de Deus nós entendemos não somente o caráter de Deus, a personalidade de Deus, mas nós entendemos os princípios de Deus. E para a nossa vida ser uma vida abençoada, nós temos que aplicar princípios de Deus à nossa vida. O princípio, vou-lhe dar um exemplo, o princípio da família deve ter princípios divinos. O homem deve de amar a sua esposa e amá-la intensamente e trazer provisão para ela em todas as áreas da sua vida, emocional, espiritual e físico. E a esposa deve de respeitar, honrar o seu próprio marido. Muitas vezes me perguntam, evangelista, porque é que nesta altura há tanto divórcio? Porque nós não entendemos que o casamento é uma aliança com princípios. Mas não é princípios que cada um de nós vai estipular. São princípios que Deus estipulou para que a nossa vida seja uma bênção. Lá está aquilo que o apóstolo Paulo acaba por louvar a Deus num louvor e numa adoração profunda, quando ele entende que toda a necessidade do ser humano, toda a necessidade de família, todas as necessidades da humanidade, Deus já nos abençoou. Você é abençoado. Você é próspero em todas as áreas da sua vida. Talvez você me diga, evangelista, mas há áreas da minha vida que eu não sou abençoado. Eu vou à igreja, eu rezo o terço, eu faço o sinal da cruz, eu tenho santos em minha casa e eu sou devoto a determinados santos. Mas entenda o que a palavra de Deus nos diz. Nós fomos abençoados em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença, porque só Cristo tem o poder de nos colocar numa íntima comunhão com Deus e no caminho certo do conhecimento de Deus e no caminho certo das bênçãos de Deus para a nossa vida. Deus é tão poderoso que todas as bênçãos que Ele destinou para nós estão em Cristo Jesus. Logo você agora vai entender porque é que o ser humano tem a necessidade de se arrepender dos seus próprios pecados. E arrepender dos seus próprios pecados não é aquilo que você faz. Não apenas aquilo que você faz, é aquilo que você é. Você necessita de se arrepender de um pecado gravíssimo, que é você caminhar na sua vida sem esta unidade do amor do Pai, sem esta unidade dos princípios de Deus para a sua vida. Toda a bênção de Deus nós recebemos em Cristo, porque somente Cristo Jesus pagou por nós um preço que mais ninguém tinha o poder de pagar. Muitas vezes dizem, evangelista, eu ouço falar de Jesus, de Jesus, de Jesus. Será que ele existiu? Será que ele viveu? Qual foi a sua obra? Porque é que ele esteve em Jerusalém? E se ele realmente era Deus, e se ele realmente é o Filho de Deus, porque é que ele morreu numa cruz? Porque Deus não tem o poder de morrer. Deus pode todas as coisas. Deus tem poder sobre todas as coisas. Jesus, se é Deus, porque é que ele foi crucificado na cruz do Calvário em Jerusalém? Esta é a essência do próprio Evangelho. Jesus tinha o poder como Filho de Deus e a palavra de Deus nos diz que ele se esvaziou da sua glória como Deus, como Filho de Deus, e ele aceitou em amor pela sua vida ser concebido através de uma semente sobrenatural de Deus no ventre de Maria. E Jesus nasceu sem pecado. Porquê? Porque não havia pecado na semente que seria enxertada, que seria colocada no ventre de Maria. Por isso Jesus é Deus, mas ele é um homem também santo. Jesus é Deus, mas ele se esvaziou da sua glória e se tornou como um ser humano. Porque é que ele se tornou como um ser humano? Para se identificar consigo e comigo. Sabe uma coisa que nós nos esquecemos? Muitas vezes quando nós dizemos assim,
Deus, tu não sabes o meu choro, tu não sabes a minha aflição, tu não sabes o que eu sofro, tu não sabes o que eu choro, tu não sabes como a vida é difícil. Nos diz a palavra de Deus que Jesus está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. Porquê? Porque Deus Pai, o Criador de todas as coisas, nunca foi humano. Mas Jesus, como Filho de Deus, o próprio Deus feito carne, ele foi humano. Ele sabe o que é chorar, ele sabe o que é sorrir, ele sabe o que é passar privações, ele sabe o que é passar dificuldades. E o interessante é que quando nós vamos ao pormenor, nós entendemos que o Deus que se tornou carne nasceu numa simples manjedoura, num estábulo, sim, num estábulo. Você consegue imaginar o amor de Deus tão grande pela sua vida e pela minha vida, ao ponto de Jesus não ter nascido num lugar de excelência? Não havia lugar na hospedaria para José e para Maria. Não havia lugar em Jerusalém, em Nazaré, para que Jesus pudesse nascer. E Deus, que visita a humanidade, nos diz a palavra de Deus no tempo certo, no tempo definido por Deus. Porque é Deus que define todas as coisas. Jesus veio a este mundo para morrer pela sua vida e pela minha vida. Nos diz aqui que em Cristo Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós já fomos abençoados. E deixe-me dizer-lhe e resumir rapidamente aquilo que ainda há pouco nós acabámos de ler. Deus planejou a nossa salvação. Jesus executou a nossa salvação. E sabe, o Espírito Santo confirma diariamente essa própria salvação. Deus planejou uma salvação para a sua vida. Jesus executou essa própria salvação. Agora talvez você entenda que o amor de Deus foi tão grande que Jesus, quando veio à Terra, ele veio para executar o plano de Deus para a humanidade. E sabe o que é que me impacta? Impacta-me que quando Jesus esteve nesta Terra, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus ensinou os princípios da palavra, Jesus trouxe o reino de Deus, o domínio de Deus sobre a terra. Sabe, todos aqueles que procuravam Cristo, todos aqueles que se aproximaram de Jesus, não saíram de perto dele sem Deus os ter abençoado. Porquê? Porque Jesus estava a executar o plano de Deus para a própria humanidade. Nós vemos Jesus a curar cegos, surdos, paralíticos e toda a sorte de enfermidade. Nós vemos Jesus a dar esperança a quem não tinha esperança. Nós vemos Jesus a revelar a vida e o intuito, o âmago do próprio coração do ser humano quando ele se aproxima de determinadas pessoas. Nós vemos que Deus se tornou acessível ao ser humano, Deus se tornou acessível ao homem através de Jesus. Deus é tão glorioso em poder que nunca ninguém pôde contemplar a Deus, porque a glória de Deus era tão grande que o ser humano iria morrer diante da sua santidade. Entenda, Deus é tão santo, Deus é tão puro, Deus é tão eterno que o homem nunca se pôde aproximar de Deus. Nós vemos isso na Antiga Aliança, quando Deus chama Moisés e Moisés a determinada altura pede: Deus, deixa-me que eu possa contemplar o teu rosto. E Deus diz: eu irei te colocar sob uma fenda de uma rocha, eu irei passar por ti e tu verás o meu mover, porém nunca verás a minha face. O ser humano não tem poder nem capacidade de contemplar a face de Deus Pai, o Criador de todas as coisas. Mas sabe, porque Deus se queria revelar, porque Deus se queria mostrar, porque Deus queria trazer bênção para a sua própria criação, Deus enviou Jesus. E nos diz a palavra de Deus que Jesus é a expressão exata de Deus. Você quer conhecer Deus? Conheça a Jesus. Você quer entender a Deus?
Entenda Jesus. Você quer entender o amor de Deus, o que Deus deseja fazer na sua vida, você tem que conhecer Jesus, porque somente Jesus é a expressão de Deus. Muitas vezes, ainda há pouco tempo atrás, me perguntaram, evangelista, qual é a diferença entre católicos, entre evangélicos, entre hindus, entre budistas? A grande diferença é só uma. É que só em Cristo Deus se revela. Presta atenção ao que eu lhe vou dizer. Só em Cristo Jesus, Deus se revela. Se nós não temos pleno acesso a Deus, se nós não o aceitarmos Jesus, se nós não compreendermos que Jesus é Deus feito homem. O apóstolo Paulo louvava e dizia que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Mas vai mais longe, diz que mesmo antes de Deus criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. É interessante que muitas vezes esta palavra santo nos vem muitas vezes impactar e até desafiar, e nós achamos que ser santo é ser um santinho. Ser santo não é mais do que ser separado. Um ser santo é alguém separado. Separado para quem? Separado para Deus. Deus nos chamou para sermos separados para o seu amor, separados para a sua glória, separados para a sua vontade, separados para a comunhão com Ele. Deus nos chamou para nós sermos separados daquilo que nos afasta de Deus. O próprio pecado nos afasta da glória de Deus. Por isso o homem estava afastado da própria glória de poder entender e ter comunhão com Deus através do pecado. Entendemos que antes de criar o mundo, Deus nos amou e Deus nos escolheu em Cristo. Ele nos predestinou, ou seja, Deus, nos diz a palavra de Deus, que Deus nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o bom propósito da sua vontade. Entenda, nós, o ser humano, a humanidade, é criação de Deus, não é filho de Deus. Filho de Deus nós nos tornamos quando aceitamos o que Jesus fez por nós. E daqui a pouco nós vamos entender o que Jesus fez por nós. Você tem duas opções. Ou você entende que é criação de Deus, ou você pode se tornar filho de Deus. Você pode se tornar filho de Deus através da graça de Deus sobre a sua vida, de predispor o seu coração e de você predispor o seu coração para você aceitar o sacrifício que Jesus fez por si na cruz do Calvário. Somente aceitando o que Jesus fez por nós, nós temos livre acesso ao Pai. Deus instituiu assim. Deus nos amou e nos aceita em Cristo Jesus. Ninguém chega à comunhão com Deus, excepto através de Jesus. Entenda o que eu lhe estou a dizer. Não são imagens de escultura que o aproximam de Deus. Não é santos, orixás, não é determinadas situações que você possa fazer que o vai aproximar de Deus. A única pessoa que tem a possibilidade, que tem o poder de o juntar a Deus, de unificar a sua vida a Deus, é Jesus Cristo. Por isso o inimigo da sua vida vai fazer tudo por tudo para que você não ouça a palavra de Deus, não estude a palavra de Deus, não conheça a palavra de Deus, porque você tem um inimigo. Sabe, assim como nós fomos abençoados nos lugares espirituais, estes lugares espirituais são lugares onde Deus habita no seu trono. Jesus está à direita do Pai intercedendo por nós. Mas também sobre o próprio segundo céu existem as forças do mal, assim como existem as forças do bem. Você já ouviu falar certamente. Existem anjos e existem demónios. Hoje eu não quero desenvolver esse tema, mas você vai entender que todo anjo, todo o demónio foi criação de Deus. Mas nós também entendemos pela palavra de Deus como é que um anjo que foi criado para o louvar e o adorar, a determinada altura ele teve no seu coração, na sua vontade, o interesse e o desejo de ser igual a Deus. Satanás, o acusador da sua vida, aquele que procura que você se afaste dos planos de Deus, não por aquilo que você é,
não por aquilo que você faz, mas porque ele sabe que cada vez que afasta o ser humano de Deus, ele fere o coração de Deus. Deixe-me usar esta expressão de ele ferir o coração de Deus. Porquê? Porque Deus é um Deus de tão intenso amor, Deus é um Deus que já providenciou tudo para a sua vida, que cada vez que você vive afastado daquilo que Ele providenciou para si, Deus está entristecido com a sua vida, quando você se afasta da sua presença, da sua comunhão e de o conhecer. Você é importante, você tem valor, Deus o ama. Deus tem um plano para a sua vida. Sabe, Deus não o criou no ventre da sua mãe. Foi Deus que permitiu que você nascesse para que você seja infeliz. Deus não o criou para que você viva uma vida miserável. Deus não o criou para que você viva uma vida de sofrimento. Deus não criou para que você sofra, para que você não seja ninguém. Pelo contrário. Deus que o criou no ventre da sua mãe e Ele lhe deu planos, sonhos, sonhos que hoje estão no seu coração, não é mais do que a vontade de Deus, que Ele quer que você possa usufruir. Por isso nós entendemos que quando Deus nos dá dons e nos dá talentos, Ele nos dá esses dons e esses talentos para louvor da sua glória, para nós louvarmos a sua glória, para nós louvarmos a sua bondade, para nós louvarmos a sua graça, para Deus louvarmos o seu amor. Deus nos criou com um propósito, nós sermos felizes. Mas sermos felizes nós só podemos ser nele e através dele. Nele, em Cristo, e através dele, em Cristo. Nos diz a palavra de Deus que Ele nos predestinou para nos adotar como filhos. Deus quer que você seja filho de Deus. Deus quer que você tenha uma comunhão e que se posicione como um filho. Mas deixe-me dizer algo mais profundo. Deus quer ser seu pai. Um pai provedor, um pai de amor, um pai zeloso, um pai preocupado. Eu não sei qual é a experiência que você teve com o seu pai terreno. Muitas pessoas me dizem, evangelista, eu fui abandonado pelo meu pai. O meu pai nunca quis saber de mim. O meu pai nunca teve amor por mim. O meu pai nunca teve zelo por mim. O meu pai apenas me fez e desapareceu. Mas sabe, Deus sempre tem um plano para todo o ser humano, para todo o homem e toda a mulher que nasce. Deus tem um plano para cada bebê, para cada criança, para cada adolescente e para cada adulto. Deus tem um plano. Sabe, você não está aqui por mero acaso. Você está na terra porque Deus teve um plano para a sua vida. Talvez você me diga, evangelista, qual é o plano de Deus para a minha vida? Esse é o meu desafio para que consigam. Aproxime-se de Deus, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E este acesso à profundidade, ao coração, à mente de Deus, ela será disponibilizada à sua vida através de uma íntima comunhão com Deus. Uma íntima comunhão com Cristo através da sua palavra. E uma íntima comunhão com o Espírito Santo em sua vida. Deus tem tanto para falar consigo. Deus tem tanto para que você o entenda. Deus tem tanta coisa para lhe dizer. Deus tem tanta coisa para lhe explicar, que tudo o que Ele deseja é que você se aproxime dEle com um coração grato, com um coração arrependido de ter vivido uma vida longe de Deus, para que comece a descobrir as delícias, a profundidade, o amor, a intensidade de uma vida com Deus. Nós não passamos a ser extraterrestres quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Nós passamos a ser filhos de Deus. Sabe, eu sou cidadão de Lisboa, mas eu, acima de tudo, sou cidadão do céu. Sim, eu habito em Lisboa, mas eu habito em Cristo Jesus. Através de Cristo, eu tenho esta comunhão, esta intensidade, esta profundidade que você também pode ter. E se você é filho de Deus, e se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o meu convite hoje é para que você se volte para a palavra de Deus, entenda a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, procure várias versões, porque há palavras que você pode não entender, porque se você entender, você vai entender a profundidade do amor de Deus que já nos abençoou em Cristo Jesus. Deixe-me dizer-lhe que Deus é tão bondoso que quando Ele nos adotou, quando Ele teve o seu plano de salvação, Ele apontou o seu plano de salvação para a execução do próprio Jesus.
O homem não podia se salvar a ele próprio. O homem era miseravelmente pecador. O homem estava afastado de Deus. E o homem era cego, pobre, miserável e nu. Porque o ser humano não tem poder de fazer com que a sua vida tenha sentido diante de Deus, porque a sua justiça é uma justiça que não está alinhada com a própria justiça de Deus. Então você deve ser alguém que busca Deus, busca a palavra de Deus, busca a vontade de Deus, e você será mais do que vencedor. Sabe, em Cristo nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós entendemos princípios, entendemos propósitos, entendemos o coração de Deus. Sabe porque é que o ser humano sofre? Porque não entende, não tem conhecimento do coração de Deus. Sabe porque é que o ser humano, muitas vezes, a vida não lhe corre da melhor maneira? Porque ele está afastado dos princípios de Deus. Ele não se alinhou com o próprio Deus. E entenda, quando nós falamos em alinhar a nossa vida com Deus, nós alinhamos a nossa vida com o Criador de todas as coisas. Antes de existir o que quer que tenha existido, Deus era, porque Deus é eterno. Deus não se criou, Deus existe desde a própria eternidade. Deus nunca foi criado, Deus é. E nós não conseguimos muitas vezes, ou não queremos muitas vezes entender, ou o inimigo da nossa vida não nos deixa entender que nós só seremos totalmente felizes e realizados conhecendo aquele que tem poder sobre todas as coisas. Conhecendo o Deus que domina sobre todas as coisas. Sabe, talvez você possa estar neste momento a atravessar uma tempestade na sua vida, mas saiba que na tempestade Deus deseja estar consigo, lhe trazer princípios, lhe trazer segredos do reino, princípios divinos, para que a tempestade na sua vida ela possa se acalmar e, por fim, finalizar essa tempestade. Sabe, só em Cristo Jesus nós temos a bonança da nossa própria vida. Só em Cristo Jesus nós podemos caminhar com certeza, com segurança, com fé, com esperança, com a certeza que Deus nos ama. Não há nada mais importante para o ser humano do que entender que é amado. Sabe, quando nós falamos com algumas pessoas que... Eu falo por mim, quando eu falo com algumas pessoas que estão a atravessar momentos de depressão, sabe, a primeira coisa que a pessoa me diz, primeiro, a pessoa diz-me que não se sente e acha, ou muitas até dizem que sabem que não são amadas. Quem atravessa por depressão diz que também acha que nunca foi compreendido em Deus. Nós somos amados e compreendidos. Porquê? Porque Deus conhece até o mais íntimo do nosso coração. Sabe, nós podemos enganar toda a gente. A Deus nós não podemos enganar, porque Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o mais profundo do seu coração. Deus conhece o mais profundo do seu íntimo. Deus conhece o mais profundo daquilo que é o seu sofrimento. Sabe uma coisa? Ainda que afastado de si, por você ainda não ter buscado a comunhão com Deus, Deus sempre observou o seu sofrimento. Sabe, quando você muitas vezes à noite chora sem esperança e com uma tristeza e com uma angústia que o consome, sabe, Deus conhece a angústia e a tristeza do seu coração. Evangelista, se Deus conhece a tristeza e a angústia do meu coração, porque é que Deus não age? Porque Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios. Deus já fez por si tudo aquilo que você necessita. Deus já fez por si tudo aquilo que vai trazer vitória em todas as áreas da sua vida. Mas você necessita de aceitar o amor de Deus que foi derramado por si através de Jesus Cristo. Porque nos diz a palavra de Deus, a partir do versículo 7, que Deus foi tão rico em graça. O que é graça? A graça é o amor de Deus valorizando o que não tinha valor. O homem se corrompeu ao ponto de perder o seu próprio valor. A sua mentalidade era o mal. A sua mentalidade era fazer tudo aquilo que não agradava a Deus. A sua mentalidade, o seu espírito estava corrompido. O homem se afastou da glória de Deus. E o homem, Deus sempre procurou o ser humano, Deus sempre procurou o homem para se relacionar e para ser um abençoador de todo o ser humano. Em Cristo, Deus já nos abençoou. Eu não me canso de dizer isto. Em Cristo,
Deus já nos abençoou. Nós necessitamos de entender que Deus nos comprou a nossa liberdade. Ele nos tirou do poder das trevas. Ele nos tira do poder do pecado. Ele nos perdoa. Ele nos abraça através de nós aceitarmos Jesus e o sacrifício que Ele fez por nós. Nós fomos redimidos, porque nos diz a palavra de Deus que Deus comprou a nossa liberdade através do sangue de Jesus. Ele comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. O sangue é vida. E nós só podíamos ter vida através de derramamento de sangue. Agora você vai entender a antiga aliança. Quando Deus sabia que haveria um cordeiro que viria ao mundo e que morreria pela culpa e pelos pecados de toda a humanidade, se você entender a antiga aliança, eram cordeiros que eram sacrificados, milhares e milhões de animais foram sacrificados que apontavam para Cristo, para que o homem entendesse que alguém tinha que morrer pela sua culpa, alguém tinha que morrer pelo seu pecado. Tantos e tantos animais foram sacrificados, porque esses animais, ao serem sacrificados, apontavam para Jesus. Por isso a Bíblia divide a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança apontava para Cristo. A nova aliança apresenta o próprio Cristo, que foi apresentado, que foi predestinado, que foi direcionado, que foi informado para nós que haveria de haver um cordeiro, que haveria de morrer por toda a humanidade. Se nós entendermos, nós vamos entender no Evangelho de João, quando João Batista estava a batizar no Rio Jordão e viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis alguém que Deus enviou para ser sacrificado pela própria humanidade. Agora você entende porque é que Jesus teve que ir a uma cruz, porque é que Jesus morreu. Porque a cruz em Jerusalém naquela altura só morria numa cruz alguém que fosse maldito, alguém que fosse amaldiçoado. Alguém que morria numa cruz era a morte mais dolorosa, mas era também a morte de alguém que a sua própria essência era de alguém muito mau. Espiritualmente era de alguém pecador, era de alguém sem esperança, era de alguém sem valor absolutamente nenhum. Por isso nós entendemos que quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, nos diz a palavra de Deus que Ele recebeu os nossos pecados, Ele recebeu as nossas ofensas, Ele recebeu tudo o que nos afastava de Deus, Ele recebeu o nosso orgulho, Ele recebeu a nossa jactância, Ele recebeu a nossa ganância. E quando Ele morreu na cruz do Calvário, nos diz a palavra de Deus que Ele tinha os seus e os meus pecados. Mas sabe como é que um Deus santo podia permanecer na morte se Ele era santo? Como é que um Deus santo, como é que Jesus podia sofrer para toda a eternidade o preço do pecado se Ele não tinha pecado? Deus imputou nele o pecado, mas Ele não era pecador. Ele não tinha pecado. Ele não tinha a essência do pecado nele. Por isso nos diz a palavra de Deus que ao terceiro dia a justiça de Deus foi satisfeita. E porque a justiça de Deus foi satisfeita, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Entenda, se a justiça de Deus... Presta atenção ao que eu lhe vou dizer, que isto é extremamente importante. Se a justiça de Deus não fosse satisfeita, Jesus não tinha ressuscitado ao terceiro dia. Agora veja... Muitas vezes a nossa hipocrisia. Nós celebramos a Páscoa. Todos nós celebramos a Páscoa, mas nos esquecemos que estamos a celebrar alguém que morreu e ressuscitou. Nós celebramos a sexta, o sábado e o domingo de Páscoa, aquilo que chamamos de paixão, de sofrimento. Sim, Ele sofreu por si. Sim, Ele foi humilhado por causa de si. Sim, Ele foi exposto por causa de si. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou.
E sabe qual é a diferença de todas as religiões? Eu detesto falar a palavra religião, mas sabe qual é a diferença das religiões? É que ninguém morreu por si e ninguém ressuscitou ao terceiro dia com a sua justificação. Jesus ressuscitou com a sua justificação. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui, Deus fez este plano, Deus organizou esse plano, Jesus executou o plano de Deus para que a humanidade, que não conseguia se salvar a ela própria, pudesse ser salva. Salva de quê? Salva de não ter mais necessidade de viver afastado do seu Criador, de viver afastado do Deus Pai, de viver afastado dos seus princípios, de viver afastado da sua vontade, de viver afastado do amor, do perdão de Deus, da compreensão de Deus de que você é pó e ao pó você voltará. Nós, como o nosso corpo, voltará ao pó. Mas a nossa alma e o nosso espírito é eterno. Nós achamos que a vida termina depois de 70, 80 anos. Não é assim. Nós fomos criados para ser eternos. Agora, onde é que nós vamos passar a nossa eternidade? A Bíblia nos afirma, a Bíblia nos ensina que ou nós aceitamos esta aproximação, esta redenção, o sermos redimidos, sermos libertos do poder das trevas e vivermos uma vida de comunhão eterna com Deus, ou nós, através da nossa vontade, lembra-se quando eu disse no início deste podcast, Deus sempre respeitará a sua vontade. Você pode não querer se aproximar de Deus. Você tem poder na sua vida para nunca se aproximar de Deus, para não querer saber de Deus, para que aquilo que são os desígnios de Deus não tenha sentido na sua vida. Mas não esqueça, até ao último suspiro da sua vida aqui na terra, você tem poder de não querer estar com Deus. Mas na eternidade será consequência daquilo que você decidir hoje e agora. Hoje, onde você está, você pode entender que Deus o ama, que Deus já pagou por si o tão elevado preço, que Jesus já trouxe a redenção, Ele já o redimiu, Ele já o tirou do poder do pecado. O que é o pecado? É o que nos afasta de Deus. Pecado não é aquilo que nós fazemos, pecado é aquilo que nós somos. Nós fazemos a consequência daquilo que somos. Entenda, nós fazemos a consequência daquilo que nós somos. Deus, quando perdoa os nossos pecados, nos diz a palavra de Deus que não se lembra mais dos nossos pecados. Porquê? Porquê que Deus não se lembra mais dos nossos pecados? Porque quando Jesus olha para nós, Ele nos vê, entende? Você agora vai entender o que eu disse no início deste podcast. Deus nos vê em Cristo Jesus. Ele nos vê em Cristo Jesus. Ou seja, tudo o que Jesus fez por nós, nós aceitamos e o nosso respaldo é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados, mas foi justificado. E não somente Ele foi justificado, como Ele nos justificou. E sabe o que é interessante? É que a palavra de Deus nos diz que, espiritualmente falando, nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. O que é que isso significa? Nós fomos colocados na mesma posição que Cristo Jesus tem. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, nós somos a Igreja. Nós, espiritualmente, nós fomos justificados com Cristo. E acima de toda a força do mal. Porquê acima de toda a força do mal? Porque Deus teve e fez para nós e nos deu o poder de ser filhos de Deus. Quando nós somos filhos de Deus, acontece algo que é impactante, impressionante e que certamente vai impactar a sua vida. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você está nesta comunhão com o Pai, tão clara, tão séria, tão santa, tão íntima, você se torna herdeiro de Deus. Preste atenção. A Bíblia diz que você é em Cristo é o mais importante e você tem que entender. Em Cristo você é herdeiro de Deus. Você é herdeiro de Deus. A Bíblia vai mais longe, diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus. O que é que isso significa? Tudo o que Jesus conquistou na cruz do Calvário é herança sua. É bênção para si.
É um direito seu. Se você está nele, tudo o que ele conquistou para si é seu direito. Você tem direito e autoridade de tomar posse. Entenda agora porque é que o inimigo da sua vida vai fazer uma série de falácias e mentiras e circunstâncias para a sua vida. É que você pode ser herdeiro de Deus. Você pode receber todas as bênçãos que Deus conquistou para si e que Jesus conquistou para si na cruz do Calvário. Se o inimigo afastar de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus, dos princípios de Deus, você não é vencedor sobre ele. Mas quando você aceita a Cristo, você é vencedor sobre Satanás. Você não somente é vencedor, você é mais do que vencedor. Você está acima das circunstâncias terrenas porque você está em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós já entendemos o que Deus planejou, já entendemos o que Cristo executou e agora eu quero lhe dizer, muito rapidamente, porque eu não quero que este podcast se torne longo, nós vamos entender o que o Espírito Santo confirma. Deus planeou, Jesus executou e o Espírito Santo confirma. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós recebemos a vida eterna. Como é que nós recebemos a vida e a vida eterna? Como é que nós recebemos a Zoe de Deus? Como é que Deus comunica a sua vida à nossa própria vida? Como é que isto acontece? A Bíblia nos diz, e nós já lemos ainda há pouco, que Deus nos dá o Espírito Santo. Deus nos dá da sua presença. O Espírito de Deus vem habitar em nós. A presença de Deus vem habitar em nós. E nos diz que o Espírito Santo é um selo que confirma que nós somos dele. Entenda. O Espírito Santo nos confirma que nós pertencemos a Deus, que nós somos de Deus, que nós somos amados de Deus, que nós somos herdeiros de Deus. O Espírito Santo em nós é um selo que confirma que tudo o que Deus planeou para nós e tudo o que Jesus executou para nós, nós podemos e temos o direito de vivenciar esta vida, esta Zoe de Deus, esta profundidade de Deus em nós, porque o Espírito Santo nos é dado, ele vem habitar em nós. Quando nós aceitamos a Cristo, os céus se abrem e nos diz a palavra que o Espírito Santo vem habitar no seu coração. Quando nós entramos numa comunhão profunda com Deus, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós entramos numa comunhão profunda. Nós vamos entender o grande amor de Deus pela nossa vida. Porque Deus vem habitar em nós e quando Ele habita em nós através do Espírito Santo, nós sabemos que temos íntima comunhão com Deus. Sabe o que é interessante? É que todas as pessoas que têm depressão, que muitas vezes não se sentem amadas e não se sentem compreendidas através desta comunhão com Deus, não há motivo para depressão. Porquê? Porque o Espírito Santo me vem confirmar o amor de Deus, a presença de Deus, o cuidado de Deus e o quão Deus valoriza a minha própria vida. O Espírito Santo não é somente um selo, mas nos diz a palavra de Deus que ele é um penhor. O que é um penhor? É uma garantia. Quando Deus habita em nós, nós temos a garantia que somos dele, que ele está connosco, que ele está connosco todos os dias da nossa vida. Nós podemos ter a certeza que no dia que os nossos olhos se fecharem aqui, a nossa alma e o nosso espírito se abrem na eternidade para todo o sempre. Nós escolhemos hoje ter uma comunhão com Deus e comunhão essa que é eterna. E quando você sair deste mundo pode ter a certeza. Deus o aguarda na eternidade. Porquê? Porque você ao aceitar hoje, ao querer hoje, esta comunhão com Deus, Deus jamais se afastará da sua vida. Quando você entende e aceita o próprio plano de Deus, quando você aceita a Cristo, não há como Deus se afastar de comunhão com a sua vida. Deixe-me dizer-lhe, para terminar, um versículo de Jesus. Jesus diz o seguinte: aquele que vem a mim, aquele que me quer aceitar como Senhor e Salvador, o que vem a mim eu o guardo na minha mão e ninguém, absolutamente ninguém, o arrebatará, o tirará das minhas próprias mãos. Segurança nós temos em Cristo. Amor nós temos em Deus. Cuidado e zelo nós temos com a presença e intimidade do Espírito Santo de Deus.
Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele foi quem executou o plano de Deus para a nossa vida. E hoje, o Espírito Santo, em comunhão na nossa vida, vai nos trazer estas realidades e estas certezas espirituais que nós podemos ter de um Deus Criador que se fez homem, que se fez carne através de Jesus e que pagou por nós um alto preço. Quero, para terminar, orar pela sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho. Que Deus prospere a sua vida. Que todo o trabalho das suas mãos não seja para cair num saco roto. Pelo contrário. Que toda a prosperidade financeira que Deus traga à sua vida, pelo seu grande amor, que possa ser uma bênção, que possa suprir todas as suas necessidades. Mas sabe, não ame a Deus pelo que Ele pode fazer por si, porque por si Ele pode fazer tudo. Ama a Deus por aquilo que Ele é. Ama a Deus por Deus ser tão Pai, tão perfeito, num amor tão profundo. E que Deus possa abençoar a sua família, o seu trabalho, o seu ministério. Que Deus possa abençoar o seu coração. Que Deus possa abençoar a sua alma. Que você seja uma pessoa que, quando acorda de manhã, todos os dias de manhã, sinta a alegria do Senhor. Sinta a paz de Deus na sua vida. Sinta esta comunhão, este abraço de Deus todos os dias na sua vida. Porque esta é a vida que Deus deseja que nós possamos viver. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos neste podcast, neste Semente de Vida podcast, onde a palavra de Deus é ministrada para que você, primeiramente, se sinta amado por Deus e depois que você tenha a vontade e a decisão de cumprir a palavra de Deus em sua vida, porque cumprindo a palavra de Deus, a sua vida será próspera, abençoada, mas acima de tudo, feliz. Deus abençoe. Até ao próximo podcast. Eu sou semente de vida, tu és semente de vida, nós somos sementes de vida.